Vamos falar de filosofia? Hoje eu vou falar do livro que eu terminei de ler e que foi o meu desafio de leitura, porque era um livro que eu comecei a ler, só que eu parei de ler porque eu achei ele muito complicado. Que foi sobre a ira de Sêneca, né? Esse livro aqui, Sêneca vai filosofar sobre a ira e sobre se ela é realmente necessária ou se ela não é necessária, entre outras coisas que a ira pode causar e como a gente consegue apaziguar a ira tanto de nós mesmos quanto dos outros. Esse livro aqui ele é um livro mais complexo de Sêneca. Eu já li, já até mostrei aqui nesse canal outros livros de filosofia do Luciano Sêneca que eu já li, só que esse ele é bem mais complicado e ele é mais grande do que os outros livros, né? Mas ele foi muito bom, foi um desafio muito legal de ler. E ler filosofia, para quem sabe e já leu, é muito bom, te dá um amplo conhecimento sobre o negócio. E Sêneca é um dos autores que eu mais gosto. Voltando um pouco, eu tive alguns problemas com esse livro aqui, porque ele começou a saltar algumas páginas. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui no meio ele tá tipo soltando algumas páginas, né? Infelizmente alguns livros acontecem isso, de soltar algumas páginas. Mas isso até que não me incomodou muito, porque eu comprei um livro mais barato. Então eu vou indicar pra você um livro aqui na descrição, sem ser esse, né? Eu vou indicar um livro melhorzinho que talvez você não vai ter esses problemas, né? Mas em resumo, eu não vou demorar muito, porque eu já falei muito desse livro em shorts. Eu já tenho até um vídeo sobre ele, né? E nos shorts eu falei muita frase aqui que era pra refletir, frases excelentes. E tem umas partes que Sêneca até fala como educar uma criança, porque ele fala que se a criança cresce muito mimada, tendo tudo o que ela quer, ela é muito mais fácil de se irar. E Sêneca, ele fala sobre como controlar a raiva para você não se prejudicar. Então ele dá exemplos extremos que aconteceram na história, como por exemplo o rei matar o filho na frente do próprio pai e o pai agir naturalmente como se nada tivesse acontecido. Sim, imagina você tá lá e matarem o seu filho, o soberano, o rei de todo aquele lugar, matar o seu filho na sua frente e você agir normalmente. Sim, Sêneca fala sobre isso. Ele fala que as pessoas que agem assim, elas estão agindo sabiamente, né? Porque senão o próximo que seria morto seria o pai, né? Não quer dizer que o pai não tem sentimentos, mas ele faz isso para proteção até do outro filho dele, né? E Sêneca, ele até discorda de alguns pensamentos de Aristóteles. Ele não concorda com algumas ideias desse outro filósofo, né? E Sêneca, como eu já disse anteriormente, fez esse livro pro irmão dele. Ele traz várias reflexões, várias sobre a ira. Eu já mostrei o livro, já mostrei a editora. Qualquer coisa você quiser ver como esse livro mais por dentro, como ele é, a fisionomia, vai lá no meu outro vídeo. Eu gostei muito do final do livro quando Sêneca fala essa frase: este sopro que tanto temos o carinho nos deixará em breve. Ele está falando do oxigênio. Entretanto, enquanto os aspiramos, enquanto vivemos entre os seres humanos, pratiquemos a humanidade. Não sejamos terror nem perigo para ninguém. Vamos manter a calma apesar das perdas, injustiças, abuso ou sarcasmos, e suportemos com magnanimidade nossos problemas de curta duração, pois enquanto olhamos para trás e nos viramos de volta, a morte já cai sobre nós. Nisso, Sêneca já fala que tanto a alegria, quanto a felicidade, tanto a calúnia, quanto o insulto, tudo vai passar e passa rápido. Então, ele fala pra gente não concentrar nossa vida em prejudicar os outros e nem gastar nossa vida só pensando em problemas, só pensando em como a gente vai resolver. É muito legal isso, né? Porque a gente às vezes não para pra pensar. E a filosofia, eu acho legal por causa disso, porque ela faz a gente ver coisas que a gente sabe que tem, só que a gente nunca parou pra realmente refletir sobre aquilo. E foi muito legal o que Sêneca falou nessa frase, que me fez refletir muito, que não adianta a gente ficar dando tanta corda pro problema. Eu sei que a gente tem problemas e que os problemas de umas pessoas são enormes, mas a gente não pode dar toda a nossa energia para aquilo. Você tem que pensar que aquilo vai passar e que você vai conseguir superar. Não coloca toda a sua energia naquele problema. Tenta resolver ele com a maior calma possível. Esse livro também, Sêneca fala muito sobre perdoar.
ele fala uma frase muito boa. Ele fala: para evitar ficar com raiva de indivíduos, você deve perdoar toda a massa, deve conceder perdão a toda a raça humana. Eu já falei o quanto que é difícil ao ser humano perdoar, né? Mas se a gente perdoar, a gente com certeza vai ser pessoas melhores e vai tirar uma carga imensa de nós mesmos. Sêneca fala muito sobre perdão. Ele fala que tem gente que bebe para criar coragem, né? A gente já ouviu muitas pessoas e até hoje falam que a pessoa bebe para tomar coragem, porque se a pessoa não beber, ela não fica corajosa. Sêneca também fala sobre isso. Gente, a filosofia é extremamente atual. Tudo que a gente vive hoje, tirando esse marco da tecnologia, né? Mas acontecia antigamente, entendeu? Acontecia as mesmas coisas antigamente. Sêneca fala: a raiva, portanto, não vem para ajudar a coragem, mas para tomar o seu lugar. Todo fraco é naturalmente propenso a reclamar. Esse foi um curtíssimo vídeo falando sobre o maravilhoso livro que é esse livro de filosofia. Se você nunca leu filosofia, dá uma chance. Dá uma chance. Entendeu? Esse livro é todo centrado no tema da raiva, da ira do ser humano e vai te ajudar muito. Dá uma chance para a filosofia, você que nunca leu, você que tem curiosidade, tem livros facílimos sobre a brevidade da vida e livros bem curtos, de fácil entendimento. Então tenta ler filosofia. Claro que eu não obrigo ninguém a ler, eu dou uma indicação que eu adoro, vai te tornar mais inteligente, mais intelectual, uma pessoa mais pra frente das outras, mas quem escolhe no final é você. E eu aconselho você a comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Filosofia no geral sempre nos ajuda. E esse livro aqui me ajudou bastante, é outro livro que eu vou levar pra minha vida e que eu não vou ler só uma vez, eu vou ler diversas vezes, né? Porque sempre tem algo a mais pra gente aprender. A gente lê um livro uma vez, a gente entende, mas quando a gente lê o livro pela segunda, terceira, pela quarta vez, a gente vê coisas e para e pensa assim: caramba, como eu não tinha percebido esta frase, como eu não tinha entendido por completo esta frase, ou como assim eu não tinha entendido o que Sêneca quis dizer. Entendeu? Então o legal é isso, a filosofia ela faz você pensar, refletir, imaginar, tentar entender, entendeu? É muito divertido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu vou deixar o link, eu tenho um canal de ofertas no WhatsApp, se você quiser, vai lá e segue. Muito obrigada.